Deus, estamos começando aqui mais uma live aí, surpresa. Essa correria que eu tô para lá e para cá, eu acabo não conseguindo divulgar a tempo a live, né? E aí nós estamos nessa correria, vai para lá, vai para cá, em viagem com o filho, com a família toda. Aí pousamos na casa hoje, aqui. Daqui nós vamos pregar sexta-feira em Porto e domingo em Braga. Segunda voltamos à viagem. Como é que vocês estão? 9 horas aí no Brasil. Glória a Deus. Alô! Alô, Marina, Clarice, Pamela. São 9 horas no Brasil, 00:04 já aqui em Portugal. Glória a Deus. Irmão, Deus é fiel e tem sido bom demais conosco em todo o tempo. Uma experiência tão poderosa hoje com Deus. Dentro do shopping, quando eu falo que Deus, Ele fala em todos os lugares, que você menos pensa. Esse Deus aparece e se revela, graças a Deus. Acorda, meu irmão, dorme não. Dorme não, que o pessoal de Portugal aqui já é meia-noite, né? Aí eu tenho que fazer assim, um horário meio termo, porque lá no Brasil é cedo, e eu sou da madruga. Como é que faz? Quando eu me acostumo com o fuso horário aqui, eu volto pro Brasil e tenho que dormir todo de regular de novo. Vamos lá? Compartilha essa live aí para 10 pessoas, você que pode compartilhar. Glória a Deus. Amor, tu colocou essa água na geladeira? Oi? Colocou essa água na geladeira? Não, ela tava fora. Tava fora e tá gelada assim? Qual você falou? Essa aqui? Tava na pia, quando eu cheguei eu tirei. Rapaz. Aqui é tão frio que tem que botar a água na geladeira para ficar mais quente, porque se botar fora fica mais frio. Pensa. Tem que agora me acostumei, que eu tava agora de neve lá. É muito lindo para visitar, para tirar foto. Até que eu não senti tanto frio não, porque eu tava com a roupa adequada. 7 camisas, 4 casacos. Hoje. Vamos lá? Já pega a sua Bíblia aí, quem quer participar do ao vivo, já dá glória a Deus e aleluia aí. Quem quer ser chamado, já diga que Jesus é santo aí, que daqui a pouco nós vamos chamar você. Mas primeiro Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você. E detalhe, toda pregação que eu ministro para você, a palavra, tem a ver com o que acontece no meu dia. Você sabia? A maioria das vezes acontece no meu dia. E eu não pego o meu dia para pregar. Eu prego a palavra como base daquela direção do dia. A palavra, a Bíblia fala tudo, irmão. A palavra de Deus ela fala sobre tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Então tudo que você vive, a palavra de Deus, ela grita na sua mente, no seu coração. Glória a Deus. Onde eu estou em Porto. Estou em Porto. Aí de Porto eu vou para Lisboa, nós vamos para Roma e tem outros lugares para ir ainda. Deus, Ele é fiel. Vamos lá? E o legal é que aqui a gente está, para quem nunca veio para cá, para a Europa, o legal daqui é assim, 2h30 você está em Lisboa, Porto é Lisboa. 2h30 você está na Serra da Estrela, onde eu estava na neve. Né? Aí vai, 3 horas e pouco você está em Barcelona, Madrid. Aí mais 2 horas e pouco, 3 horas você está em Barcelona. Aí mais 2, 3 horas e pouco você está em Andorra. Aí 2 e 3 horas e pouco você está em Paris. Lá no Rio de Janeiro eu estou 2 horas e pouco, eu estou em Angra. Mais 2 horas e pouco eu estou em Cabo Frio. 40 minutos eu estou em Caxias, Oswaldo Cruz. Que diferença. Ó. Como é que pode, né, gente? O Brasil tinha tudo para ser tão bom. Mas infelizmente passa... a gente vive esse momento aí no Brasil de acordo pelos governantes, por tudo que estamos vivendo. Só quem não sai do país não tem essa dimensão. Quem é dentro do país, né, nossa pátria, e aí defende, porque não sabe. Você só sabe que está atrasado quando você vai para fora do país, você sabia? Você só sabe que o Brasil está atrasado. Por exemplo, eu comprei um chip hoje, na verdade não comprei, ganhei um chip hoje, do meu amigo que está aqui, e de internet aqui, de telefone mesmo, que agora eu estou com o telefone meu brasileiro e o telefone aqui europeu. E aí para botar um chip de internet ilimitada, dá direito de você comprar um ingresso do cinema, ganha outro, ilimitada, 16 euros por mês, 16 euros por mês, irmão. Olha só, é loucura. Vamos lá, a live não está notificando, o povo não está notificando. Clica aqui, manda para 10 pessoas, para a gente já bater 1000 pessoas ao vivo. Tati de Lisboa. Nós temos tudo para ser uma potência no Brasil.
Eu creio que em nome de Jesus uma hora isso vai mudar. Você vê como é que o Brasil às vezes não traumatiza, que é um lugar tão lindo, mas está tão entregue ao perigo. Eu já passei tanta coisa no Brasil, tanta coisa, irmão. Se eu pudesse fazer um filme da minha vida, seria Duro de Matar. Eu, meu irmão, já passei por tanto cenário, que aí aqui eu estava viajando de madrugada, janela aberta, e aí eu já fiquei preocupado aqui, olhando para o lado assim, deixa eu ver se tem bandido aqui, não sei o quê. E aí, falei, caramba, eu estou na Europa. A liberdade, a sensação de liberdade, ir e vir tranquilo. De madrugada aqui, irmão. Como é que pode? Eu deixei o carro ligado ali com a chave, fui pegar a mala, aí meu amigo falou assim, não, pode levar as malas e deixa o carro aí aberto, que ninguém toca não. Eu falei, não, as malas tá tudo aí. Vou pegar. Não, aqui é a Europa. Eu peguei a mala, deixei o carro aberto, voltei, as malas estavam lá. No Rio de Janeiro, irmão, estão roubando a roda do carro, com ele andando ainda. Tu chega em casa e fala, cadê minha roda aqui? Subiu. Tá com 3 rodas, saiu com 4, voltou com 3, roubaram andando, nem viu, o bandido já roubou. Você tem noção como é que tá sinistro lá. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Olha, a palavra vai ser forte hoje. Você que ama a Bíblia, se prepare, depois nós vamos começar a live de revelação. Bobo é aquele que só entra na live de revelação e não escuta a maior revelação que é a palavra. O meu papel é servir o alimento. Agora, quem gosta e quem vai comer, aí é de cada um. É problema de cada um, eu não é? Falar aqui, na IPTM não tem palavra. Sempre tem um culto que você for lá não tem palavra. Que as pessoas, os tolos, fizeram até tu viu que fizeram comigo na IA? Pô, quando for falar mal de mim, faz um bonequinho bonitinho, pelo amor de Deus, botaram um boneco horrível de feio. E aí, as pessoas que eu não quero criticar e não tenho que criticar e falam assim, IPTM não tem palavra. Tem, é porque o vídeo que viraliza é o da revelação. Eu faço live de palavra, todo culto tem palavra. Que na mente do crítico, eu sou o pastor da revelação. Já chego no culto dizendo, olha Cleide, fica de pé Cleide. Tua mãe, né Janaína, comeu sazon ontem, passou mal. Era 3:04 da tarde, ela não é assim. A palavra de Deus que me introduz no mundo espiritual para que o meu espírito possa estar ligado no governo. Eu tenho que sair da carne, eu tenho que entrar no acesso do espírito para me ouvir a voz de Deus. Deus é espírito. Então é a palavra que me aquece, que me esquenta, que me introduz. Então não tem como. As pessoas acham que é assim, né? Se fosse assim... Vamos para o Maná? 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Áfia, só nome lindo, só nome bonito aqui, hein? Filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Show. Vamos lá, poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que, não, preste atenção que vai ser forte, preste atenção que vai ser forte. 1 Samuel 9:1, agora nós estamos no versículo 2, escreve só 1 Samuel para mim, porque não é só um versículo, bota 1 Samuel só, 1 Samuel 9, que eu vou fixar aqui de novo, bota aí, de 1 Samuel 9, alô Indira, aniversário de quem? Flávia. Para quem está entrando agora, versículo de número 2. E tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Versículo de número 4. Isso, obrigado. Só o capítulo 9. Agora nós estamos no versículo de número 4. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali depois passaram a terra de Salim, porém tão poucos estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tão poucos as acharam. Versículo de número 5. É importante você ler para você ouvir o que Deus vai falar com você. Eu já li esse capítulo, eu já li essa Bíblia, mas a revelação da palavra, mastigada, detalhada, você nunca ouviu. Você vai ver só o que Deus vai falar contigo. Então leia com atenção comigo, examine. Versículo de número 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia, vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse, eis que nesta cidade há um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente.
Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nosso alforje acabou, e presente nenhum temos para levar o homem de Deus, que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava de vidente. Pegou a visão? O profeta de hoje antigamente se chamava de vidente. Você tem informação, isso aí é vidente? Isso aí não é profeta. Se pastor é vidente, mas está na Bíblia. Antigamente o profeta, antes de ser chamado de profeta, era chamado de vidente. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 9. 9:9. Pegou? Você é a igreja do vidente. Profeta antigamente era chamado de vidente. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. 10. Então Saul disse ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela colina, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram: está aqui o vidente? E elas responderam, disseram: sim, eis que tem diante de ti. Apressa-te, pois, que hoje vem a cidade, porquanto o povo tem o sacrifício do alto. Glória a Deus. Pula para o versículo de número 15. Porque o Senhor revelava isso aos seus ouvidos de Samuel. Olha só, porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel. Deus revela aos ouvidos ainda. Um dia antes que Saul viesse dizendo. Ou seja, um dia antes de Saul ir até Samuel, Deus já revelou para Samuel que Saul estava vindo. Olha que forte. Amanhã, essas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Agora eu vou pular para o capítulo 10, para não ficar uma leitura muito grande, só para te direcionar aqui, ó. Versículo 2. Apartando-te hoje de mim, Samuel dizendo, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, Zelza, os quais dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio da jumenta e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei, meu filho? Quando ali passares mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo de Deus a Betel, um levando 3 cabitos, o outro 3 bolos de pão e um odre de vinho. Te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegará o outreiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, blá blá. Daqui a pouco eu volto para cá, tá bom? Depois eu volto para cá, para não ficar muito expansivo. Daqui a pouco você não vai nem entender o que eu já li no início. Daqui a pouco vamos, deixa a Bíblia aberta que nós vamos voltar. Porque essa água está muito gelada. Vamos lá, gente, ó. Deixa a Bíblia aberta aí que eu já vou voltar, senão fica uma leitura muito expansiva, você não vai conseguir entender. Toda atenção é pouca. Pai, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, da tua santa palavra. Que não seja mais a minha boca, que não seja a minha voz, a minha mente, o meu raciocínio, mas o teu Espírito Santo a falar conosco. Mortifica a minha carne, vivifica meu espírito, coloca meu espírito para governo da minha carne subjugada, para que o Senhor possa dominar aqui agora todo o ambiente. Fala comigo, fala com o teu povo, fala conosco. Tua palavra não volta vazia, que possa ter endereço, falar a cada coração e que possamos sentir a tua presença de Deus. Bom, a live começa de um jeito e termina de outro. Então, assuma o controle. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gente, toda atenção é pouca. Toda atenção é pouca. E eu quero convidar você a meditar naquilo que eu tenho para dizer para você. Você vê como é que é, né? Cássio deixou a taça aqui porque a taça é chique. Para me beber água. Eu estou bebendo água na garrafa há mó tempão. Eu sou assim. Ó, preste atenção, porque a palavra vai ser poderosa, mas ela requer a tua atenção. Então já vai compartilhando aí essa live para 10 pessoas, para que ela possa alcançar mais ainda corações de pessoas. Vamos na palavra? Eu estou pregando agora sobre Saul. O pai de Saul perde as suas jumentas, como nós lemos no capítulo de número 9. Inclusive, vou até voltar aqui para o capítulo de número 9, para a gente voltar à leitura. Nós estávamos, tá? Então, a jumenta do pai, as jumentas do pai de Saul se perdeu. E a Bíblia diz que o pai de Saul mandou Saul e o seu moço, seu filho e um moço, né,
para ir atrás dessa jumenta que era tão valiosa para ele e estava perdida. Você vê, a jumenta era um bem tão grande como se a gente fosse falar de um carro, de um veículo, de algo tão importante às vezes para a gente materialmente falando. E aquele homem estava aflito porque as jumentas se perderam. Então agora vai o filho, a quem ele tanto confia, vai o filho e agora vai o seu moço ir atrás dessa jumenta que havia se perdido. A Bíblia diz que eles foram para todos os tipos de território e não conseguiram encontrar. E isso já estava entardecendo, já estava ficando tarde. Saul olha para o moço e fala, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco não bastasse o nosso pai estar aflito pelas jumentas que se perderam, o povo vai ficar mais ainda aflito pela nossa demora de retornar. Então não vai ficar só preocupado com a jumenta, vai ficar preocupado com a gente também. Eu já havia perdido o jumento. E aprenda uma coisa, eu vou pregando e vou trazendo uma revelação para você. Aí eu prego a palavra de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e trago uma revelação para você. Olha o que Saul vai falar para o moço. Olha com atenção. Voltemos para casa para que o meu pai não fique preocupado e mais aflito conosco do que com a jumenta. Primeiro ponto, já não bastasse o nosso pai perder a jumenta, vai achar que também nos perdeu. Porque quem já perdeu coisa está cansado de perder e tem medo de perder. Você sabia que tem gente que tem medo ao excesso de perder? Porque veio de uma sequência de perda que ele já tem medo de perder mais alguma coisa. Exemplo, já perdeu dinheiro porque investiu mal, porque roubaram, porque fizeram um roubo, seja na internet, seja fisicamente, seja numa sociedade, seja no amigo, seja uma perda de bem, uma perda de relacionamento, uma perda de amizade, uma perda que for. A pessoa, quando ela perde, ela fica tanto na defensiva, ela fica tão preocupada que ela não aguenta mais perder nada. Ah, Deus, já perdi tanta coisa no ano passado que eu estou com medo de perder esse ano. Ah, Deus, eu já perdi tanta coisa. Então, Saul pensando na aflição do pai de ter perdido as jumentas e ficar preocupado porque já havia esse entardecer. E agora vai pensar que já não bastasse ter perdido as jumentas, perdi meus filhos, perdi meu filho, perdi meu moço. A Bíblia vai dizer que o moço que estava com Saul, os dois conversando, tem uma ideia, dizendo, olha, não tem um vidente aqui, profeta de hoje, antigamente era chamado de vidente. O que chamamos de profeta hoje, antigamente chamamos de vidente. Por isso, cuidado com os religiosos, irmão, cuidado com os crentes, algumas pessoas que, aprenda isso, crente, eu detesto, eu odeio o sistema religioso. Por isso que você não vê pastor Leonardo levantando bandeira para defender crente, porque tem crente que é pior. Meu irmão, o pastor fala isso, é louco, né? Mas eu sou sincero, eu não faço parte do sistema. Eu não cresci com o sistema, eu cresci em Deus. E vou continuar crescendo no Senhor. Então eu não defendo uma bandeira de crentes. Crente vai para o céu, os crentes, crente. Quando você entender que dentro da igreja tem mais pessoas que são vigaristas do que muitos aí fora, você vai abrir a tua visão, você vai entender que religião não quer dizer nada. Tem muita gente que mudou de religião e não mudou de caráter. Entrou dentro da igreja e continua indo para o inferno. Dentro da igreja indo para o inferno. Dentro da igreja não tem Jesus, não tem o Espírito Santo dentro de si. Não é temente, né? Não tem temor. Faz coisas pior do que aqueles que nem crentes são. Você sabia disso? Tem gente em cima do altar que é pior do que gente que está dentro do tráfico. Que loucura é essa, pastor? Sabe por quê? Quando a gente ia fazer missão na favela, quando eu entrava na favela para pregar, os bandidos abaixavam a cabeça, tiravam o boné e abaixavam a arma. Eu já preguei várias vezes em comunidade. Abaixava a arma, botava a arma no chão. Aí, pastor, na moral mesmo, com todo respeito, se o senhor puder, claro, olha por nós aí, pastor. Nós estamos precisando para largar essa vida aqui, ó. Abaixava a cabeça, tirava a arma sem camisa e orava. Tem gente em cima do altar que não abaixa a cabeça. Tem gente em cima do altar que não tem mais temor. São os ateus. Por isso que eu falo, cuidado com pessoas que têm título, mas não têm o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na vida de alguém, é evidente, pelos frutos e pelos dons manifestos, porque não tem como ter dom, meu irmão, se o Espírito Santo não estiver na pessoa. Para de interpretar a Bíblia errada, porque falaram para mim que, olha, Mateus vai dizer, profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, apartado de mim maldito, que eu não vos conheço. Leia direito com atenção. Jesus está voltando para um grupo de pessoas que está sendo ali, usando como um exemplo, uma tipificação da volta de Cristo, falando para um povo que antigamente fazia o que hoje não faz. Profetizamos no teu nome é passado, curamos no teu nome é passado.
E o que eu fiz lá atrás não me garante hoje, que a salvação é tomada dia após dia à força. Tu pode ter sido salvo, você podia estar salvo no ano de 2025 e condenado ao inferno em 2026. E você podia estar condenado ao inferno em 2025 e hoje salvo em 2026. Como assim, pastor? O ladrão da cruz estava condenado ao inferno a vida inteira, mas no final da vida na cruz se salvou e foi para o céu. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Teve discípulo que andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, que cometeu suicídio e foi para o inferno. Então a salvação é um mistério. E é fácil de entender para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra. Difícil para entender quem não conhece a Bíblia. Aí é um papagaio que repete o que aprende. Compartilha essa live, vai ficar forte. Começa comigo. Ainda sou eu aqui ensinando pelo Espírito. Daqui a pouco você vai ver que a graça de Deus vai chegar. Aí muda o ambiente. Mas vai mudar. Calma aí que a chave vira. Então guarda isso. Está dentro da igreja não quer dizer nada. Tem muitos empresários que são crentes que falam assim, ó, contratar crente, Deus me livre. É o povo que mais falta. Vender fiado para crente, Deus me livre. É o povo que não paga. Contar segredo para quem? Deus me livre, é o povo fofoqueiro. Tem gente que é traumatizado, porque são pessoas que entraram dentro da igreja e não mudaram o caráter. Então, guarda isso. Para mim, irmão, vim para mim, no século 21, 2026, e falar para mim, porque eu sou crente, pastor. Me dá uma oportunidade de caminhar contigo ou trabalhar para você. Não. Não vai me conquistar falando que é crente. Eu vou ver os seus frutos e as suas manifestações. Pegou? Se Deus é com fulano, é óbvio que eu vou ser, porque Deus, se Deus é com fulano, irmão, Deus achou nele um verdadeiro adorador. Pode ser errado como Davi errou, mas Deus achou um coração temente, então ele vai ser homem para errar, homem para assumir consequências e homem para se arrepender. Então não estou dizendo que o homem de Deus não tem erro, não estou dizendo que o homem de Deus aqui não tem falha, mas ele tem temor, temor para se arrepender, temor para se consertar, temor para não fazer mais de novo. Você entendeu a visão? Esse é o crente. Por isso que eu gosto de andar com pessoas que eu sei que Deus é com fulano. Porque se Deus é com fulano, ele pode falhar comigo, mas ele vai se arrepender, ele vai se consertar, ele tem temor. Agora, quem não tem Deus é arrogante, soberbo, prepotente. São pessoas que são rígidas, são pessoas que não são flexíveis, são pessoas que não se arrependem. É verdade, pessoas que vão na igreja e cantam lá todo culto e domingo. Te amo, Deus, tua graça. Mas está errado com o irmãozinho e não consegue pedir perdão e está nem aí, ó. Tá com mágoa do irmãozinho, tá com rancor do irmãozinho, tá errado, né? Tá errado com pessoas da família, mas não se arrepende. Por quê? Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Meu filho, quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu posso falar uma coisa que não deve, mas o Espírito Santo não deixa eu dormir. Eu viro para um lado, eu viro para o outro, eu acordo de madrugada e o Espírito Santo fala, não vou deixar você dormir enquanto você não ligar para o fulano e pedir perdão para ele. Olha aí. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer a coisa mínima que for. Calabarauantio, repla. Agora eu já estou sentindo ele. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que estar constantemente reparando o altar. Então eu vou ser homem para errar, mas eu vou ser temente para me arrepender. Calma aí, Deus é comigo. Deixa eu devolver aquilo que eu peguei. Deixa eu pedir perdão para quem eu feri. Deixa eu me consertar com o ciclano. Às vezes nem errado a gente está. A gente já pede perdão para não correr o risco de perder o Espírito Santo. Ou entristecer o Espírito Santo, ou perder o dom. É ou não é? Agora, só entende isso quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo já brigou com 10. Dorme igual um anjinho e tá nem aí. Vai para a igreja e fala, Deus, por que Deus não me batiza com o Espírito Santo? Dizendo, porque eu não batizo pessoas que estão com o coração cheio de rancor, de ódio, de tristeza, de mágoa, de coisas mais resolvidas, de orgulhosos, de soberbo. Por que Deus não me usa? Porque eu não uso pessoas que não sabem abaixar a cabeça, se humilhar. Mas eu sou tão humilde com Deus, mas é tão soberbo com os homens. Tem gente que quer ter dupla personalidade. Num quarto é humilde com Deus, olha que é uma beleza. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me humilho diante da tua presença. Eu me quebranto, mas quando sai do quarto, sai de nariz em pé. É arrogante, é soberbo. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Está fazendo sentido para você? Aí toma santa ceia, vai para a igreja,
posta na internet que está no culto, que coisa linda, cheio de coisa no coração, cheio de coisa com a família, com amigo, com não sei o quê, tudo brigado, não fala com a irmã, tem problema com o pai, brigou com o amigo, não sei o quê, mas é crente, é uma referência. Referência de quê? Que referência ruim? Tu quer ser referência de dinheiro? Tu quer ser referência de patrão? Tu quer ser referência de do que você quiser? Eu quero ser referência de homem de Deus. Não é ser perfeito, como Davi não foi. Está aí na Bíblia explícito. Adultério de Davi, homicídio de Davi, tudo que Davi fez de besteira. Mas também está escrito quebrantamento de Salmo 51. Davi não é lembrado só pelos seus erros, mas pelos seus arrependimentos, humilhações, e foi homem para assumir consequências sem se desviar da presença de Deus. Porque tem pessoas, tem crente, que peca, quando vem a consequência se desvia. Entendeu? Porque tem o prazer do pecado, mas não tem a estrutura de aguentar e de suportar as consequências dele. Porque o prazer do pecado, ele é menor do que o da consequência que ele gera. A consequência sempre é maior do que o prazer que ele gera. Vamos lá? Saul, cansado de procurar a jumenta, não encontrou. Não encontrou. Ele foi para um lado, foi para o outro, foi para ali, foi para lá, foi para todo canto. Cadê a jumenta do meu pai? Não encontrou. Você viu uma jumenta por aqui assim? Ela não viu, não? Meu Deus do céu, cadê essa jumenta que não encontra? Procure esse jumenta. Cadê a jumenta? Quando ele vê que não vai encontrar, aí lembra do profeta. Tem coisa que você está procurando a vida inteira que você não vai encontrar se não tiver uma direção espiritual. E a direção espiritual é profeta de Deus. Ai, meu Deus, a direção é a palavra. Claro, porque a palavra de Deus é acima de tudo, mas você não entende uma coisa, até a palavra dependeu do profeta. A Bíblia escreveu como? Veio uma pena do além e começou a escrever sozinha? Aí tá vendo Harry Potter, leviou-se. Veio uma pena do além escrevendo e um livro escrevendo, não. Você tem Gênesis. Você sabia que Gênesis fala sobre a criação do mundo? Deus criou o céu e a terra estava sem forma, vazia. Deus parava sobre a face das águas, disse Deus haja luz, e viu Deus que a luz. Como é que sabe disso, da criação? Quem estava lá para ver? Quem estava lá para escrever? Aí vem o Éden. E no primeiro dia Deus fez. E no segundo dia, né? E no sexto dia Deus fez um homem na sua imagem e semelhança. Quem estava lá para ver? Quem falou de Abraão, Isaac e Jacó? Moisés, por revelação. Quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foi o profeta Moisés. Então, se você acredita no Gênesis, tem que acreditar em profeta, porque quem escreveu foi profeta. Quando você lê Apocalipse, do que há de acontecer, quem escreveu foi João. Apocalipse é livro da revelação final, é um livro de profecia, de coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Profeta Abacuque, profeta Ageu, Jeremias, tudo profeta, meu irmão, profeta Elias, tudo profeta. Aí hoje, eu não ligo mais para profeta. Eu não quero saber de profeta, porque o meu negócio é na palavra que os profetas escreveram. Deus não mudou, não. Os dois continuam no Novo Testamento. Tá não, acabou o profeta no João. Que acabou o quê? O próprio Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, último versículo, buscai o dom com zelo, te mostrarei o caminho de excelência, 14, capítulo 1 do 1 Coríntios. Buscai o amor com todo e buscai principalmente o dom de profetizar. E quem profetiza é o quê? Efésios vai dizer que existem 5 ministérios. Uns foram chamados para apóstolos, pastores, profeta, evangelistas e doutores. Então profeta é meu ministério. Entenda isso. Quando Saul está cansado de procurar o que não encontra, ele vai atrás do profeta, ele vai atrás do vidente. Eu quero falar com Samuel, porque eu tenho ouvido falar dele, que ele é infalível naquilo que ele fala, porque as profecias que ele tem falado se cumprem. A Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca do profeta Samuel caiu por terra. Eu vou falar para ver se você entende. Ele só vai atrás de Samuel, não é pelo nome que Samuel tem, não. Vamos atrás dele porque eu ouvi falar que ele é infalível naquilo que ele fala. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acredito no campo profético, eu acredito em profeta e acredito no ministério profético. Hoje mesmo Deus falou comigo dentro do shopping. Depois eu falo para você, me lembra. Para não perder aqui a palavra e o time. Eu acredito em profeta. Mas profeta, irmão, bom jogador, não se fala. Tá igual eu fui jogar futebol lá no meu sítio. Aí vamos jogar futebol? Vamos. Aí o pessoal, né, eu sou brabo, não sei o que. Pior jogador é aquele que se exalta. Aí tem aqueles que ficam ali, não sei jogar não. Aí entra, tira onda jogando.
A gente conhece as pessoas não é por aquilo que fala. Eu sou um bom médico, eu sou um profeta. Não precisa. Quem é não precisa falar. Os frutos falam. Calma aí, fulano é profeta. Eu fui pregar uma vez numa igreja lá e botaram o profeta na minha frente. Lá chegou o camarada com um sapato verde igual de cobra, que é sambista, um terno lá fluorescente, parecia Power Ranger, e aí ele, um anelzão na mão, e ele, eu sou o profeta fulano de tal, me segue lá no TikTok, me segue lá no Instagram, me segue lá no YouTube, eu escrevi 5 livros, o problema... E aí, o culto inteiro, ele entregando as revelações lá. Ó, o diabo está com muita fúria da tua vida. O diabo tem raiva até dele, irmão. Não vai ter de quem? Aquilo que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Meu irmão, todo mundo perdeu uma coisa na vida. Tem uma chave na tua mão. Chave de quê? Carro, casa, moto, bicicleta, loja, chave de fenda. Aquilo que você pediu a Deus naquele dia, naquela hora, Deus vai te dar. Você entende como é que é o povo doido? Você entende a visão? Então, aprenda uma coisa. Saul está precisando de uma profecia de Deus. Saul estava precisando consultar a Deus através, por intermédio do profeta Samuel. Só que ele entende que vamos nele porque o que ele fala é infalível. Aquele cara é profeta de Deus. Aprenda uma coisa, não ouça a profecia de quem você não sabe se é profeta de Deus. Calma aí, quando aquele cara começa a profetizar, o clima muda, me arrepia, eu sinto a presença de Deus, já ouvi testemunho, várias coisas acontecem, pá. Meu irmão, ele é homem de Deus, vamos até ele. Vamos lá. Profeta de Deus, levantado por Deus, quando profetiza, não é ele, é o próprio Deus falando na boca do homem, é como se fosse um telefone, é como se fosse um meio de comunicação. A Bíblia vai dizer, ó, ruge o leão na selva, quem não temerá? Porque o rugido do leão é temido, né? Ruge o leão na selva, quem não temerá? Fala o Senhor no céu, quem não profetizará? Toda vez que o homem profetiza em Deus, é Deus falando no céu e está repercutindo na terra. É Bíblia. Ruge o leão na selva, quem não temerá? Fala o Senhor no céu, quem não profetizará? Vamos lá que você vai entender. Vamos lá. Então, eles decidem. Só que a Bíblia vai dizer, que nós acabamos de ler, que quando Saul fala, vamos até Samuel, ele para. Ele olha para o seu moço, compartilha, vai bater 1.500 pessoas. Ele olha para o seu moço e fala, como é que nós vamos até o profeta se nós não temos nada para dar? O pão do nosso alforje acabou. Não temos nenhum presente para entregar. Porque na época era de costume ir consultar a Deus por intermédio do profeta e levar um presente, levar uma oferta, levar algo para ele. Porque tem gente que acha que profeta tem que dar o tempo e a vida inteira para a pessoa. Aí eu vou ligar para o profeta e o profeta tem que me atender a hora que quer. Sabe que tem gente que é assim? Amigo, eu sou amigo de muito famoso. Eu sou amigo de muita pessoa famosa, rica, anônima. É que eu não posto, eu aprendi a não postar muita coisa. Mas os que eu postei, vocês já viram, tem mais de 200 aí que eu já postei. Mas 1 milhão que eu não posto. Eu aprendi a não postar. Mas por que eu aprendi a não postar? Porque quem não gosta de mim, vai até as pessoas, vai ficar tentando me denigrir. Falar de mim e veja, você acredita nisso? Olha só, Deus me usou para uma pessoa famosa que Deus me usou para ele. E aí várias vezes se cumpriu todas as profecias. Aí um pastor famoso foi falar, tu tá ouvindo esses Salles aí? Não acredita nele não, papai. Acabou, ele nunca mais perdeu um pilar, bobão. Porque ele falou assim, ó, irmão, não fala do Salles para mim não, porque tudo que ele entregou se cumpriu. Pode falar o que você quiser, mas que ele é homem de Deus, não fala. E aí bloqueou, ainda me mostrou. Quando Deus me revela, as outras mostram. E aí eu falei, o que é guardado é preservado. Parei. Mas eu tenho várias pessoas, várias. E vários amigos. Aí eu te falo uma coisa, irmão, se eu quisesse, eu estaria 24 horas à disposição de todas essas pessoas atrás de like, mídia, fama, não sei o quê. Eu não quero isso não, meu irmão. Ó, eu não quero isso não, sabe por quê? Porque tem gente que se deixar, só suga você. Coloca canudo aqui, ó, e suga o azeite todinho, não quer pagar o preço, não quer ir para monte, não quer jejuar, não quer buscar intimidade, não quer vir no culto, e quer ficar me pegando a todo momento.
A toda hora quer entrar em contato. Meu irmão, eu tenho mulher, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho vida. Quer ouvir a voz de Deus? Quer o meu tempo? Vai no culto como todo mundo. Não é porque artista é estrela, não. Não é porque é rico, vai ter um lugarzinho comigo especial, não. Não quer isso. Não honra, não abençoa, não é pilar da obra. Porque uma coisa é a pessoa que a gente tem gratidão. Não, a pessoa é um pilar da obra, do ministério. Pô, a pessoa já pagou várias contas de luz da igreja aqui para abençoar. Tem como nem dizer não para essa pessoa, porque a gratidão revela caráter. O camarada chega junto da obra, ajuda tal. Como é que diz não para uma pessoa dessa? Agora, tem gente que se deixar não faz nada por você, mas te liga 24 horas pedindo e achando que você está fazendo mais do que sua obrigação. E depois, no final, irmão, nem pede obrigado, porque está achando que você está fazendo mais do que sua obrigação. Vai me ligar 3 horas da manhã, eu tenho que atender. Não, pastor, eu estou muito angustiado aqui. O senhor pode orar por mim? Tu ora com voz de sono, perde teu sono, vai dormir. E a pessoa, obrigado, Deus abençoe. Acabou, não liga mais. Quando liga de novo é quando está precisando. Catar coquinho na esquina, quer ouvir a voz de Deus, quer receber uma oração minha? Vai no culto como todo mundo. Quer ter acesso privilegiado? Mas é o artista, é o jogador de futebol, irmão. Pode ser quem for, pode ser Gabriel, pode ser o Miguel, o anjo. Não vai mudar nada para mim. Quer ouvir a voz de Deus? Paga o preço como todo mundo paga. Vai para o culto, aprenda a honrar. Para de querer ser honrado a todo momento e de sentir o alecrim dourado. Porque tem muito famoso aí que acha que a honra minha seria o meu pagamento, a minha honra, a minha grandeza é estar do lado deles. Tá do lado. Irmão, eu sou amigo do Espírito Santo. Deus fala comigo. O que me deslumbra é a presença de Deus. Que tem amigo como Deus, não se deslumbra com a amizade da terra, não. A amizade da terra que é like? Eu não preciso disso. Eu não sou artista, não sou ibope. Eu não preciso de ibope, porque eu não sou artista, eu não sou político, não preciso de voto de ninguém. Tu acha que eu me importo o que os outros pensam de mim, o que os outros falam? Eu fico rindo, você viu que eu posto. Os caras falam mal de mim, eu vou pôr no Instagram para me fazer graça, porque eu acho engraçado. A perseguição se torna engraçado. Para mim eu faço de meme. Porque é uns banana que falam, uns idiota que acreditam. E aí eu não estou nem aí por banana, nem aí para os idiotas. Eu sei quem eu sou em Deus. E sei aonde Deus tem me levado, aonde vai me colocar. Se a minha vida, a obra, o meu ministério é de Deus, ela vai continuar de pé e crescendo. Se não é, certamente cairei. E o tempo vai dizer. Porque até agora, meu irmão, quem disse que caiu? Quem disse que errou? Quem disse que afundou? É as pessoas que estão dizendo, eu estou quieto, estou crescendo calado. Porque quem cresce calado, não tem, o que ninguém sabe, ninguém destrói. Mas aguarda, senta aí para ver. Isso eu estou te ensinando, porque Deus é com você também. Isso aqui eu estou te ensinando. Para de deixar as pessoas sugar você, para daqui a pouco você não tem mais força. Tem gente que está me ouvindo, guarda isso que eu estou falando aqui da minha vida, que serve para você e eu ainda estou na palavra. Porque às vezes você está começando agora e tudo para você é novo. E tudo no início é uma novidade, já não é? Casamento no início é maravilhoso, amizade no início é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Depois vem o efeito colateral que você não sabia. Então eu já estou te falando antecipadamente, fica ligado, com pessoas que sugam a tua energia, querem o azeite que você paga o preço para ter, e no final de tudo não vão nem pedir obrigado. Faça a obra de Deus, ame a Deus, mas não coloque ninguém no lugar de Deus, acima de Deus. Vamos lá. Quando Saul vai procurar Samuel, o moço fala assim, Samuel vai dizer assim, nós temos aqui ciclo de prata. Vamos levar para ele como oferta e pedir a ele consultar a Deus através dele, porque certamente ele vai nos dar um caminho, uma direção, porque eles estavam cansados de procurar jumento e não encontrar. Você já procurou emprego em todos os lugares e não encontrou? Porque aprenda uma coisa, gente, eu estou tudo aqui na palavra. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, pessoal, que não tem as coisas, não é porque é preguiçoso, porque não é. Tem gente que é preguiçoso, tem gente que não tem nada porque não corre atrás de nada. Tem gente que não tem nada porque não coloca currículo em lugar nenhum, porque não faz um curso, porque não trabalha, porque não corre atrás, porque espera de mão beijada, sentada no sofá, alguém bater na porta e falar, oi, eu sou um milagre. Esses aí que ficam olhando para o vento, eles não vão colher nada. Mas existem pessoas
que não foi por falta de tentativa de procurar. Compartilhe essa live aí para a gente bater 1.500 pessoas. Nós vamos fazer uma live de revelação, de oração ainda. Ó, tem gente que procura e não encontra. Tem gente que já procurou tanto emprego e não consegue achar um emprego bom. Tem gente que já procurou tantas vezes um relacionamento bom porque Deus vê que você não quer viver na prostituição, você não quer ficar com tanta gente, você não é disso, as pessoas te julgam mal, te interpretam mal, você só quer uma pessoa legal, para que você possa passar os seus dias junto, para que você possa abrir seu coração, amar e ser amada, confiar, para que você possa viver e construir. Só que só aparece o que não presta, você só procura coisa boa e não aparece as coisas boas. O que o diabo traz de proposta é tudo que não presta. Ou é mau caráter, ou a pessoa é casada e você não quer ficar com um homem casado porque você não quer ser amante, ou é a pessoa pobre, que não ama Deus, só vem com defeito. Chega um momento que daqui a pouco dá uma revolta igual o Dr. Ray. Você viu o que o Dr. Ray falou? Eu não como açúcar desde 1994. Eu estou revoltado com a ciência, porque tudo que eu estudei foi desconstruído, porque ele pegou um câncer severo, mesmo fazendo tudo que é tipo de dieta, tudo fazendo academia, taekwondo, fazendo tudo que era para causar saúde para ele, abdicando de tudo e abrindo mão. E ele revoltado, amargurado, falando que tinha pegado um câncer. Ele dizendo, eu procurei saúde e encontrei doença. Então existem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que não é por falta de tentativa, não é por falta de procurar. São pessoas que procuraram ali, procuraram aqui, procuraram ocular, ou procuraram em todos os lugares e não conseguiram encontrar a jumenta perdida, a alegria perdida, a empresa perdida, o trabalho perdido, o relacionamento que se perdeu, enfim. E aí o que faz nesse momento? A Bíblia vai dizer que Saul, irmão, eu só comecei. E já tem gente que já está ouvindo a voz de Deus. Eu só comecei, tem gente que está dizendo, caramba, mas está falando comigo, cara. Não, é para mim. Não, eu estava pensando exatamente nisso esses dias. Não, E eu só comecei. Então, quando Saul cansa de procurar, então ele vai até o profeta. Quando você cansar, aí você vem no culto. Aí quando você cansar, procura um culto de um profeta. Você vai entender que o culto de um profeta, de um profético, é muito mais do que... Eu vou falar de mim, tá? Meu coração. Eu nasci na igreja. Com 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe se converteu. Então, desde os 2 anos de idade, aos meus 34 anos, eu nunca fui para outra religião, nunca servi outro Deus, eu sempre fui da igreja. Então, aprenda uma coisa. Eu, sendo pastor, eu sou o cara mais sincero que tu conhece. Eu, sendo pastor, eu não tenho paciência para ver cultos que são litúrgicos, robóticos, pensados, humanos, que eu frequentava igrejas que eu sabia como começava e terminava. Eu ficava na cadeira de madeira dizendo assim, vai cantar 3 anos da harpa. Que? Vê aí. E nós abrimos esse... Agora vai começar a palavra introdutória. Agora vai dar oportunidade. Oportunidade para a mocidade, oportunidade para a juventude, oportunidade para as crianças, oportunidade para os desviados, oportunidade para o novo convertido, oportunidade para o velho, oportunidade para o novo, oportunidade para o casado, oportunidade para o solteiro. Irmã Angélica está com oportunidade, Joaquim está com oportunidade, dança do coral, e não sei o que, jogo crau, teatro, vamos embora, agora vai vir oferta. E nós vamos recolher nossas ofertas do nosso dízimo, agora vai vir a palavra, 40 minutos, lacrado, veio, vai fazer o apelo agora, Deus abençoe a bênção apostólica. Eu já sabia como ia terminar, irmão. Tu entrava de um jeito e saia do mesmo jeito. Agora, culto profético, você sabe como começa. Mas você não sabe como termina. O culto profético, você sabe que vai começar de um jeito. Igual a live, eu sei como vou começar. Fala, Senhor, povo de Deus, estamos começando o negócio, eu sei. Mas como vai terminar, a gente não sabe. E daqui a pouco Deus surpreende. A última live, Deus falou com uma moça... que a irmã atendeu a live sem o dente, aí foi botar a dentadura, a chapa, e foi engraçado, daqui a pouco deu para 2 e revelou, a casa da tua mãe que faleceu, 15 anos, que não vende, nem não vende, porque eu vou te dar a direção do que você vai ter que fazer para vender, porque está tendo briga por causa da herança, né? A herança que por causa de um pedaço de terra, por causa de uma casa, as pessoas estão tomando o que é teu, mas Deus está dizendo, quem estava ao vivo nessa live aí? Bota aí, quem eu estava aí, ó, eu estava, o André dizendo aí, ó, quem estava nessa live? Falei, para você vender aquela casa, você tem que desenterrar, porque tem ossos enterrados lá de feitiçaria, enterrar o osso. Tem gente que foi morto ainda, foi enterrado lá.
E você tem que desenterrar. E é verdade, pastor. Já a palavra aí, ó. Ou seja, aí quantas pessoas estavam ao vivo lá comigo, ó. Olha lá. Heloísa, eu tava. Williane, eu tava. Vitória, eu tava. Liz, eu. Iti Atreus, eu vi, foi forte. E, aí, ó. O Iti Atreus, ele tá em toda ela, velho. Meu velho virtual já, ó. Eu ouvi, pastor Leonardo, Jusilene. Isso é tudo que tá ao vivo, é tudo testemunho. Ah, pastor, esse senhor tá falando uma coisa isolada. Não, tô falando de uma coisa que tinha não sei quantas mil pessoas ao vivo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Compartilha essa live. E a mulher chorando, eu falei, ó, peguei uma garrafa de água, só que era pequena, peguei e falei assim, ó, teu marido que morreu de cachaça, o marido dela morreu de cachaça. Você entendeu? Para a mesma mulher, só no profundo, do oculto e do escondido. Cadê a pessoa? Vai revelar o CPF. Eu não revelo o CPF não, gente. CPF tem, ó, só para você pegar o documento e ter. Deus revela o que ninguém sabe. Para dar a direção daquilo que ela está buscando. Por que essa casa não vende há 15 anos? Se eu estou precisando tanto, porque você tem que tirar os ossos que estão enterrados naquele quintal. Que aí vai vender. Aí a direção faz o que não acontece em 15 anos, vai acontecer daqui a pouco. Porque Deus deu um direcionamento. É isso que Deus quer dar para você. Direcionamento. Eu vou explicar sobre direção. Isso tudo que eu estou dando na live aqui é para dar direção. Você vai ver a direção que Deus tem me dado. Ramante. Eu ia que de reduzir e do obediência minha campla. Meu irmão, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Ô glória, reminu, rebassi, reminu, camanahai. Ô glória, vou botar um louvor, senti Deus aqui. Vamos lá. Para que você possa entender. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí, vamos lá para a gente acelerar. Quando Samuel chega para receber Saul, a Bíblia diz que um dia antes, Deus já tinha revelado no ouvido de Samuel que um homem de Benjamim o procuraria. Olha que profeta poderoso, irmão. Olha que profeta de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Um dia antes, Deus falou no ouvido de Samuel: vai vir um homem de Benjamim aí te procurar. É muito bom ser profeta de Deus. É muito bom ser profeta de Deus. Eu já estou falando que o clima já está mudando, tá? Já vai percebendo. Você vai chegar, você vai chegar. Você vê o começo da live para aqui agora? Você vai ver. Eu já estou avisando antes com antecedência, porque eu sou sensível. E como eu sou sensível, eu consigo perceber quando o ambiente vai mudando e o rei está chegando, o Espírito Santo está chegando. Então fica ligado que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. E aí a Bíblia vai dizer que quando Saul vai até Samuel, entrega a oferta, um ciclo de prata, fica ali, a Bíblia vai dizer que Samuel vai dar uma direção, porque ele foi buscar só uma direção. O que Saul queria era só uma direção. Só que ele vai receber muito mais do que uma direção. Saul só vai buscar uma direção, mas ele vai receber muito mais do que uma direção. Olha que poderoso. Ele é convidado a entrar na casa do profeta, ele fica lá Quando vai acontecer no outro dia, Samuel vai olhar para Saul e vai dizer assim, ó, você vai em tal lugar, você vai encontrar 3 homens, eles vão te dar 2 pães, depois do outro lugar você vai encontrar assim, e a jumenta vai estar assim. Deus está dando toda a direção. Quando você cansar de buscar da tua força, do teu jeito, quando você vê que a tua idade está passando, que o tempo está passando para você, e que todo o teu esforço foi em vão, que toda a tua dedicação para crescer foi em vão, para de tentar buscar a jumenta pela tua força. Vai atrás da voz de Deus, porque uma direção de Deus, Deus mostra onde a jumenta está. Tudo aquilo que se perdeu, uma direção de Deus. Uma direção de Deus. Deus não vai trazer a jumenta na tua casa. Deus não vai trazer a jumenta até... Não, Deus vai te dar direção de como encontrar, de como conseguir, de como resgatar, de como restituir, de como ter aquilo que você está tanto buscando. Só que ele foi só atrás de uma direção. Só que a Bíblia vai dizer que, aleluia, só que a Bíblia vai dizer que Saul vai ouvir mais, porque Deus disse assim, vou levantar você como capitão entre o meu povo. Vou te levantar como líder. Ele vai dizer, como eu sou da tribo de... Eu sou filho da tribo de Benjamim. Nós somos o menor da família de Benjamim. Logo eu.
Aleluia. Você é como se Deus falasse aqui, você viesse aqui consultar o meu profeta para saber a direção de uma jumenta. Mas além de te dar a direção daquilo que você busca, eu vou te dar uma resposta daquilo que tu não pensa, daquilo que você não sonha, daquilo que você não visualiza. Porque quem vai até o profeta de Deus recebe o que busca e ainda recebe aquilo que não sonhava, não sabia, não passou na cabeça de Saul ser rei, não passou na cabeça de Saul ser líder, não passou na cabeça de Saul que chegaria no patamar que Deus o colocou, e só perdeu por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, porque se não tivesse desobedecido teria ficado no trono. Deus só achou um novo rei porque o rei que era Saul lá na frente vai desobedecer, porque quando ele não é rei, ele procura profeta para ter direção, mas depois que ele é rei, ele quer tomar lugar de profeta, de sacerdote, quer sacrificar. Aí vem o versículo famoso, é melhor obedecer do que sacrificar, porque tem gente que enquanto não tem coroa na cabeça, procura profeta, basta botar coroa na cabeça que quer passar por cima de profeta. Agora não preciso mais de profeta não, vai ver, você vê que tudo que você ganha você não perde. É igual Miriam, agora não precisa de profeta não, tá? Moisés está precisando de Deus só falar com ele, fala com a gente também, né, Arão? Fala com a gente também. Agora por que não falou na hora de abrir mar vermelho? Por que não falou na hora de maná? Por que não enfrentou o faraó? Aí precisava de Moisés, agora que está liberto, agora que atravessou, agora que as coisas estão boas, quer dar uma de profetiza? Vai tocar teu tamborim que é melhor, porque você não vai tocar tamborim que é melhor, Miriam. Ah, mulher, profetiza Miriam, me mostra Miriam profetizando, me mostra Miriam entregando mistério, profetizando, não tem tamborim, porque tem gente que tem título de profeta e não profetiza coisa nenhuma, vai tocar tamborim que é melhor, cada um no seu, faz com excelência aquilo que Deus te chamou, que vai de inventar coisa, de querer ser o que você não é, fica leprosa, hein? Compartilha essa live, já estamos em 1.600 pessoas, vamos bater 2.000 pessoas, Miriam, fica ligada. Tem muito Miriam por aí. Aí a Bíblia vai dizer que ele foi buscar só a direção. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora vem a parte da revelação da palavra. Por que Deus me deu essa palavra? Por que Deus me deu essa palavra? Eu quero falar. Eu estava esquiando, fui aqui da Serra da Estrela, lindo lá, muita neve. E eu nunca vi os meus filhos se divertir tanto como se divertiram, nunca vi. Eles estão livres, estão com liberdade, brincar, e me deu tão gosto de ver assim, minha filha aprendeu a esquiar comigo, ensinando para ela, e ela aprendeu de primeira, Caleuzinho destemido, perdeu o medo, descendo no negócio que senta e vai rapidão, e aí eu fiquei vendo ali a Cássia também, aprendeu de primeira, já desceu na montanha de esqui, e aí se divertiu, só que foi chegando ao entardecer, perto das 4 horas da tarde, começou tipo um nevoeiro, começou muita neve, começou a nevar, e começou a ficar muito embaçado, como se fosse uma neblina de neve muito grande, e eu não conseguia enxergar mais nada, só chegava um palmo na minha frente, assim, não chegava ali, e eu fiquei preocupado, falei, vamos parar, vamos ficar todo mundo junto, porque as crianças estão indo para lá e pode se perder, porque não dá para ver. E aí Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo. E eu desci uma montanha que eu estava brincando lá com o negocinho de escorregar, e eu desci e fui. E daqui a pouco, para voltar, não enxergava mais ninguém, não enxergava mais as caças, não enxergava mais crianças. E eu só enxergava, 2 metros à frente, mais ou menos. Eu só chegava um pouco à frente. E aí, conforme eu chegava lá, eu não chegava mais à frente. A frente ia aparecendo mais. Como eu posso explicar? É como se, você está vendo aqui o micro-ondas atrás? É como se chegasse o micro-ondas. Quando eu chegasse no micro-ondas, eu chegava no banheiro. Quando chegava no banheiro, eu chegava à varanda. Quando chegava na varanda, eu chegava à rua. Cada vez que eu caminhava, a minha visão ia ampliando. Aí Deus falou comigo na mesma hora no meu espírito. Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração. Tá vendo, filho? Você está vendo o caminho inteiro? Falei, não. Você está vendo o percurso inteiro? Eu disse também não. Mas quando você vai caminhando, ao chegar mais à frente, não vai abrindo a sua visão? Eu falei, vai. Aí o Senhor falou, você está vendo? Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa enxergar o próximo passo. Olha que forte. Falei, uau, caramba, peguei. Ali caiu uma ficha em mim. Falei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, direção. E ficou martelando no meu coração isso. Falei, vou fazer uma live, vou pregar sobre isso. E eu estou pregando hoje. Sabe por quê? Quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, da tenda do teu pai, no meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia.
Ele não sabia. Você não precisa saber o caminho inteiro, você só precisa saber o próximo passo. Existem pessoas que estão perdidas. Existem pessoas que estão pensando: meu Deus, eu não sei o que eu faço na minha vida profissional, para onde eu vou, para onde eu devo ir, eu só queria, oh meu Deus, eu não sei. Você só precisa saber o próximo passo. Eu queria abrir uma empresa, pastor, mas eu não sei trabalhar tudo na empresa. Não, você precisa só saber o próximo passo. E depois você vai saber o próximo passo. E o próximo passo, quando você olhar para trás, você vai ver que você caminhou grandes e longos percursos. Aleluia. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, glória. Tem gente que está me ouvindo aqui agora que quer o caminho inteiro, que quer o percurso inteiro. E não dá um passo porque ele não sabe a rota, ele não sabe o percurso, ele não sabe o caminho. Mas o meu Deus está dizendo: você não precisa saber o caminho inteiro, porque eu não vou revelar. Mas eu vou revelar para você o próximo passo. Deus falou para Canaã, de Canaã, mas não falou que ia atravessar o Mar Vermelho, não falou que tinha gigantes na terra de Canaã. Vai devagarzinho, respeita o tempo, só saiba o próximo passo. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Tu está angustiado ou angustiada porque você está se sentindo perdido na vida. Perdido em todas as áreas. Perdido ministerialmente, porque tem gente que está falando assim: eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabia que Deus falava através da boca dos profetas que eu seria pastor? Mas antes de eu ser pastor, eu fui sonoplasta, eu ficava na mesa de som, eu fui líder de jovem, eu fui porteiro, eu abri a porta da igreja, eu morei em cima de uma igreja em Araruama, em cima, eu que abri a porta da igreja, eu fui líder de jovens, eu fiz culto em casa, eu fui missionário e fazia missão. Antes de ser pastor, Deus me levou para vários lugares. Aprenda uma coisa, aleluia, você não precisa saber o trajeto todo, você só precisa saber o próximo passo. Deus revelou para Davi que ele ia ser rei. Mas a verdade é que ele recebeu a revelação de rei, mas ele teve que tocar harpa para Saul dormir, espírito mal sair. Ele teve que levar pão e queijo, agora é padeiro, para os irmãos. Ele teve que pegar pedra e funda para derrubar gigante. Ele teve que entrar na tropa de Saul agora para ser soldado, até ele chegar no reinado. É o próximo passo. Sabe o que o meu Deus está dizendo? Filha, só caminha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Filho, só vai na caminhada, só avança. O próximo passo é o suficiente. Boa. Pegou? Você só precisa saber o próximo passo. Calma. Você está ficando ansioso. Está tendo crise de ansiedade, teu coração está acelerando aos termos, tem noites que você parece que vai infartar sozinha dentro dessa casa, está cansada de ir no médico e dizer que não tem nada, que é sua ansiedade, está se dopando de Rivotril, de remédio, de calmante, para ver se dorme, para ver se acalma, para ver se apazigua um pouco essa tempestade que está dentro da sua mente está um furacão. Várias doenças que estão gerando psicossomáticas, doenças que estão vindo do seu psicológico, que estão aflorando no seu corpo. Tão nova, com vontade de se cortar, pensamento suicida, pedindo a Deus a morte, só não se mata porque temente, passando inferno, sofrimento, querendo fugir de casa, querendo fugir de tudo, não está tendo paz, não está tendo prazer na vida, quer fugir do casamento, quer fugir do quintal, quer fugir do emprego, vai vontade de fugir, de entrar dentro de uma casa que ninguém te encontra, entrar dentro de um quarto, se isolar. No aniversário não quer ouvir parabéns, no Natal não gosta de comemorar, no Ano Novo dorme, não tem mais prazer de nada, as festas não tem mais alegria para você, a comida não tem mais sabor, as músicas não te faz dançar, os amigos não te animam mais, você perdeu o prazer de vida, você está vegetando, você está, viver é diferente de estar vivo, viver é diferente de estar vivo, tem gente que está vivo, mas não está vivendo, está amargurado, desacreditado, está destilando veneno. As pessoas falam bom dia, e você tem raiva do bom dia da pessoa, do riso, está tudo te incomodando. Você não consegue ser uma melhor profissional, você não consegue dar o melhor para as pessoas, porque você está um lixo na tua alma. Mas a pessoa chega lá, o cliente chega na tua loja, fala bom dia, tudo bom? Você pode me ajudar numa coisa? E você, o que você deseja? Tem taça? Não está vendo que tem a taça aqui? A taça aqui é uma taça, não é? Você não tem mais paciência, nem com teus filhos. Teus filhos que não tem nada a ver acabam sofrendo por causa de você que está no desgaste. Passa o dia tão atribulado, que aí o teu filho fala, mãe, vamos brincar?
Vai dormir um pouquinho, vai descansar, vai. Desce daí. Qualquer coisa que teu filho faz de criança, você briga. Tá gritando, desce daí, para não sei o quê, limpa o cabelo, para não sei o quê. Você está adoecendo teus filhos, porque você está doente. E depois o teu filho dorme, aí tu fica com remorso, arrependimento de você olhar para o teu filho e ver ali uma inocência de uma criança dormindo. E você dizendo, eu estou maltratando meu filho, eu estou tão ruim que eu estou com pena. Vive pedindo perdão para o teu filho, vive pedindo perdão para a tua filha. Perdoa a mamãe, porque a mamãe ontem foi grossa com você. Mamãe não está bem. Você está adoecendo o teu filho. Teresa, o acampla. Você está renunciando o apply. Você está tão ruim, tão desgastado, que você está oferecendo o pior para todo mundo. Então teu filho sofre, teu marido sofre. Teu marido sofre. É um poço de ciúme. Será que meu marido está me traindo? Está conversando com quem, Gilberto? Deixa eu ver o telefone. É um medo do marido trair, é um medo. É um medo do meu marido não pode estar me traindo. Aonde Gilberto está essa hora? Meu Deus do céu, ele quer sair comigo pro futebol. Eu não quero deixar, porque para mim tem traição no meio. Porque eu morro de medo de ele pegar uma mulher lá fora. Aí você pergunta a essa esposa, quanto tempo faz que você não faz relação sexual com seu marido? É que eu estou sem vontade, pastor. Eu estou tão tribulado, desgastado, que eu perdi o desejo. Eu estou sem libido. E aí eu não vou nem no médico, no endócrino, para mim saber como é que tá meu hormônio, colocar um chip, colocar um hormônio, uma testosterona, alguma coisa para me vitalizar. Aí eu sei que eu tô ruim, né? Mas eu nem... Eu fico adiando, remarcando, mas eu sei que eu tenho que ir. Tem que tomar vergonha na cara, né? Eu sei, né? Mas eu morro de medo do meu marido me trair, porque eu tô sem vontade, mas ele tá com vontade. Você está sem vontade, mas ele está com vontade. Você não quer, mas ele quer. E aí você morre de medo de ele trair você. Aí sabe qual é o resumo desse? O resumo desse é que você está tão doente que você está adoecendo todo mundo. Porque o teu medo é, você não está mais dando comida para ele, você não está mais servindo ele, e está com medo de ele comer na pensão. Está com medo de ele comer, ou seja, você nem oferece a comida, não deixa ele comer fora, você quer matar ele de fome. Em outras palavras, Deus está falando com você. Estar vivo é diferente de viver. E se você reconhece que está uma morta, Joremaia, a Bíblia diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho uma palavra para você nessa live, vai ter ressurreição. Daqui a pouco, a ressurreição vai entrar aí, o próprio Cristo, aquele que levantou ao terceiro dia dentre os mortos e vivo com o Pai está. Mesma coisa serve para os maridos. Mesma coisa que serve para o marido, que na rua falta quebrar o pescoço olhando para a mulher, elogia, por dentro fica lutando, né? O ímpio, o crente, ainda tem o domínio próprio quando é cheio do Espírito Santo para ter vontade de não fazer. Passou uma moça bonita, ele fala, Espírito Santo, toma conta de mim, tá queimando, meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus, Satanás, vai para lá, né? Fecha o olho, tampa o olho, luta na cara. Mas o ímpio não, o ímpio pode estar casado, tira a aliança, coloca do chaveiro, aí serve pro homem, aí o homem, ó, meu Deus do céu, que mulher linda, mas a tua esposa você não elogia. É ou não é? Lá fora tu quer beijar, mas dentro de casa você não dá um beijo. Então começa a vir uma luta daquele que não procura, mas quer ser procurado, começa a partir por você. Se você é um marido que está me ouvindo, comece a ação por você. Beija a tua esposa, abraça a tua esposa, elogia a tua esposa. E você que é esposa, ô minha irmã, você é uma Rebeca de Isaac. Isaac, cuida de Rebeca. Rebeca, cuida de Isaac, Rebeca. Tem uma Rebeca me ouvindo aqui, minha irmã. Ô Isaac, cuida de Rebeca, senão vai perder, hein? Ambos têm que se cuidar. E Rebeca, se cuida. Quer ver, tá mais pra dona Florinda do que pra Rebeca. O marido chega em casa, tá com o cabelo pra cima, com um pijama de bolinha. Aí não tem como, minha irmã. Aí nem oração forte resolve. É ou não é? Você tem que dar o melhor. Começar a andar arrumada, maquiada, se cuidando dentro de casa. Porque tem mulher que fica dentro de casa, igual a dona Florinda. Aí fala que vai para um casamento, para uma festa, que vai ver os outros de fora. Sobe a bruxa, desce a princesa. É ou não é? Sobe a Fiona e desce a princesa do Shrek. É ou não é? Tá em casa, o cabelo para cima, bota aquela touca, uma roupa toda desgonçada, sem postura. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Falou que vai sair,
Desce linda, desce gata, desce top. O cílio aumentou, a unha tá pintada, o cabelo tá feito. Porque eu não posso ir assim, os outros me vê do jeito que eu tô. Não, meu irmão. Você tem que oferecer melhor para a tua casa do que para os outros. Os outros você vai ver na festa, vai embora e não vai ver mais. Pegou? Se cuida. Se cuide, esteja bem. Todos os dias é um dia de oportunidade. Viva a melhor versão. Pegou? Seja a melhor versão. Cássia se arrumou para ir para neve, colocou a roupa toda gatona lá da neve, lá e saiu. Eu falei, ô meu irmão, hoje o gelo vai derreter. Ela fica rindo, brincando. Já ameaço logo. Às vezes não cumpro a ameaça não, mas ameaço. Você entendeu? Isso é palavra de sabedoria para você viver o melhor. Hoje a palavra é direção. Você só tem que saber o próximo passo. Saiba do próximo passo. Senão você vai ficar nessa crise de ansiedade. A tua ansiedade não está resolvendo o teu problema, ela está tirando a tua paz. A tua ansiedade não resolve o problema de amanhã, mas tira a tua paz de hoje. Só o próximo passo. Pegou? Se você não consegue fazer tudo, faça uma. Se não consegue arrumar a casa inteira, arrume um quarto. Se não consegue fazer 30 flexão, faça 2. Se você não consegue, começa. É melhor feito do que o bem feito. Começa. É um passo. Ninguém nasce correndo. A gente não nasce nem engateando. Primeiro fica deitado, depois aprende a engatinhar, depois aprende a andar, para depois aprender a correr, daqui a pouco está andando de bicicleta, daqui a pouco está pilotando moto, daqui a pouco está dirigindo um carro, daqui a pouco está pilotando avião. O céu é o nosso limite, mas primeiro começa. Se não sabe correr, caminha. Se não sabe caminhar, engatia. Se não sabe engatinhar, se rasteja, mas faz alguma coisa para se movimentar na sua vida. Profetiza sobre a tua vida agora. Vamos liberar uma profecia? Repita o que eu vou falar aí agora. Diga, Senhor. Não, você não quer falar? Preguiçosa até para profetizar para você mesmo, pelo amor de Deus. Tá ruim, hein? Tem que botar corda esse boneco aí. Diga assim, ó. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida que 2026 será o ano diferente de todos os anos que eu já vivi. Porque a partir de hoje eu sou uma pessoa que eu vou ser direcionada pelo teu Espírito, ainda que eu não tenha todo o mapa da minha vida, Senhor, prescrito na minha mente ou na minha visão com clareza. Eu só quero saber o próximo passo. Para onde eu devo ir, Senhor? Direita, esquerda, direto, ou eu devo retroceder? Só me diga, Senhor, o próximo passo, porque eu já estou disposto a ir. Ainda que eu estou saindo da parentela, da tenda, da casa do meu pai, sem saber para onde eu vou, para a terra que o Senhor vai me mostrar, eu sei que o Senhor não me abandona, eu sei que o Senhor não me deixa em falta, né, Binagalaxúria, e eu quero rebinar a Gaia, ir para a direção de Comeneplá, que o Senhor vai me levar, Nereia, que os meus pés possam ser conduzidos pela tua palavra, porque ela é direção, porque ela é luz no meio da escuridão, ela é caminho, ela é direção do Reminevor-Efar, Kendeple, é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida, porque quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu vivo uma verdade e a mentira cai por terra. Porque quando eu estou em Cristo, Senhor, eu tenho um caminho para seguir, eu tenho uma direção para ir. E quando eu estou em Ti, eu tenho vida. O Senhor é verdade, caminho e a vida, eu tenho vida para viver. Então eu quero viver aquilo que eu não vivi, eu quero desfrutar do tempo que está sendo perdido. Quanto tempo o diabo roubou, quantos anos o diabo roubou, quantas horas, minutos, segundos o diabo roubou, de coisas que já era para mim estar vivendo, mas está paralisado, de coisas que já eram para mim estar desfrutando, mas está atrasado, de coisas, já era para mim estar lá no altar, mas meu ministério atrasou, já era para mim ser rico, mas eu estou todo atrasado, estou passando a pior fase da minha vida, perdi muito dinheiro, passou muita coisa da minha mão, não tinha sabedoria, gastei naquilo que não prestava, e hoje eu me arrependo, Senhor. Quantas oportunidades eu perdi, eu era feliz e não sabia, perdi o amor da minha vida, perdi a pessoa que eu queria estar do lado, Senhor. Mas 2026, Alaueza, o anto retalaprominar Gaia, o ano de reno, a tele diploma e plácia do próximo passo. É o ano da direção. Compartilha essa live, falta 100 pessoas para bater 2.000 pessoas. É o ano da direção, é o ano da resposta, é o ano que o Senhor vai fazer um milagre acontecer. Aleluia! Essa é a minha fé. 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 Essa é a minha fé.
É muacampla de raia. É de renurra de beforremia. Eleza do atá. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Oh meu Deus, Deus está dando. Essa é a minha fé. Deus está dando direção para alguém. Deus está direcionando alguém. Deus está trazendo vida para quem estava morto. Deus está trazendo ressurreição para quem estava perdido. Para quem estava morto. Deus está trazendo direção para quem estava perdido. Deus está dando direção, meu irmão. Acorda! Oh meu Deus, mortifica a minha carne e vivifica meu espírito. Coloca meu espírito para governar a minha carne subjugada, porque a tua presença está aqui. Eu quero direção, Senhor. Eu quero direção, Senhor. Oh Deus de direção. Hoje eu estava no shopping e pasme. Eu estou em outro país. Eu tenho menos de 1% de pessoas que me seguem, dos milhões de seguidores da Europa. E eu fiquei impactado de ver quantas pessoas me reconheceram no shopping. E tinha um português hoje, inclusive vai no culto da sexta, tinha um português mesmo, natural de Portugal. E ele falou assim, ó, eu não acredito que você está na minha frente. As crianças estavam brincando no parquinho e a filha dele estava brincando junto com meus filhos. E ele me viu, eu não acredito que você está na minha frente. Deus, ele falou, Deus é da tua vida, homem. Porque eu sou teu seguidor e vejo tudo que tu posta e mais do que os dons, e mais do que o dom da profecia e de tudo que você tem, eu lhe admiro pelo teu caráter. Você tem o caráter de Cristo. E Deus está dizendo para ti que os céus estão abertos sobre a sua vida. Qualquer um pode profetizar, eu posso profetizar. Eu posso profetizar aqui na carne, eu posso profetizar da minha vontade, dizer eu profetizo sobre a tua vida num tempo bom. Mas você profetiza em Cristo. Você profetiza do Espírito. A profecia que você libera é uma profecia do Espírito. E Deus está dizendo que chegou um novo tempo na tua vida, algo vai crescer, algo vai expandir, algo vai avançar, porque Deus está dizendo que é tempo de céus abertos. Você tem um ministério de céus abertos, você fala, e ele começou a falar, e ele deu umas direções para mim, que eu vou deixar acontecer para depois eu falar, que usou a mesma frase que umas 10 pessoas no Brasil, em vários estados, e aqui em vários lugares, falaram a mesma direção. E eu disse para Deus assim, eu me emocionei dentro do shopping, e fui comprar um sorvete, fui comprar aquele iogurte natural, que é um sorvete aqui gostoso. Então eu fui junto com o Paulo e me emocionando, vontade de chorar, jogando a lágrima, sou difícil de chorar, e me emocionei, eu falei, cara, o que mais me impactou foi a mesma frequência. Como é que pode? A mesma palavra, a mesma direção, a mesma revelação na boca de 200 pessoas diferentes. Do negro, do branco, do português, do brasileiro, usar a mesma palavra da mesma direção. E aí quando você é sensível à voz do Espírito Santo, você reconhece a voz de Deus, porque não é qualquer coisa que entrega para mim que vai tocar em mim, porque eu tenho discernimento de Espírito. E aí eu falei, você junta o quebra-cabeça e fala a mesma coisa, como é que pode? Como é que pode usar 10 pessoas para falar a mesma coisa para você? Ó, chegou o tempo da tampa azul. Aí você, quê? Aí você passa 2 semanas, você vai em outro lugar, que não tem nada a ver com aquele lugar, Deus usa uma boca de uma criança, você, ó, tio, Deus mandou te dizer, chegou o tempo da tampa azul. Aí como é que é? E aí você vai para outro país, está num lugar lá em Lisboa, Deus usa uma mulher, dizendo, chegou o tempo, fazendo uma massagem em mim, fazendo uma massagem, e começou a profetizar, nas minhas costas começou a cair lágrimas, falando em mistério, chegou o tempo da tampa azul. Aí eu estou dentro do shopping hoje, chegou o tempo, falei, meu irmão, como é que tem essa sequência? Fique atento à frequência do céu, porque Deus vai começar a falar coisas com vocês que são repetidas, através de várias pessoas como confirmação. Quem sabe essa live é uma confirmação do que Deus já falou para ti? Quem sabe tem palavras que eu preguei aqui hoje, que Deus falando só o que você já sabia, para confirmar, dizendo, estou na mesma frequência, estou na mesma ligação, estou no mesmo propósito, estou no mesmo espírito, estou na mesma presença, estou na mesma direção, para Deus te calabando, para Deus te direcionar. É a direção, meu irmão. Vai para a direção, minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos começar a live de revelação? Essa palavra foi uma grande revelação. E você que crê, é só para quem crê. Quem não quer, não precisa. Quem não crê, não faça. Não faça. Você está ouvindo? Com toda a letra, vou escrever aqui. Não faça. É só para quem crê. Você que crê no profético,
crê no sacrifício, crê na fé, eu quero desafiar você a fazer uma oferta de sacrifício, dizendo, oferta da direção. Toda vez que você provoca Deus, para de ouvir todo mundo que quer te ensinar um evangelho que eles não vivem, eles não têm. Hoje eles querem passar pano no evangelho, querem mentir, botar um evangelho de mentira para tentar trazer povo, manada, grande manada para trás, que não dá resultado. Aí eles pregam, não precisa jejuar mais não, que sacrifício absoluto foi feito na cruz. Então vai, porque o próprio Jesus falou que tem casta de demônio só sai através de jejum e de oração. Sabe por que tem muita igreja que não expulsa demônio? Que tem muita gente que não sabe mais sacrificar. Não precisa mais orar não, o Espírito Santo ora por você. Oferta, dízimo, sacrifício, não precisa não, o sacrifício foi feito na cruz. Orar, acordar de madrugada, que amos que me amos, que de madrugada me buscam, que me encontrarão, não precisa mais. Só basta você vir aqui na igreja, sentar no banquinho, que tá tudo bem para você. Então vai nessas igrejas, vai lá, depois você, quando cansar de procurar o que você não vai encontrar, você me procura, tá bom? Ou procura profetas de Deus de verdade, ou procura pessoas de verdade, tá bom? Só vai procurar depois quem cansa. É só para quem está cansado. Essa palavra é só para quem está cansado. Quem não está doente, não está nem aí para dom de cura. Não precisa ser curado. Quem não está perdido, precisa de profecia. Quem não está, pegou? Fraco, não precisa de força. É só quando precisa. Só quando precisa. Então, a palavra de hoje é só para quem está cansado. É só para quem precisa de uma direção. Então, você que crê, só você que crê, eu quero que você faça uma oferta chamada oferta da direção. O que isso vai fazer, pastor? O que isso representa? É um sacrifício para tocar no coração de Deus, dizendo, Deus, essa minha oferta é o meu sacrifício. Quanto é? E eu sei lá, é você que sabe o que é o sacrifício que você está passando. Você tem que orar assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou passando por um momento que eu não poderia nem fazer isso, porque eu estou passando por aperto. Você vai falar para Deus a real, a verdade. Para Deus não mente não, irmão. Ele conhece teu coração, você tem que falar a verdade. Eu queria dar mais, mas o que eu tenho é isso aqui. O Senhor sabe o que eu estou passando, mas aqui é o meu sacrifício. E eu quero provocar, porque até o final de fevereiro será, Senhor, o tempo da direção. Porque ainda que eu não vá o caminho inteiro, eu já vou saber os próximos passos a seguir. Eu só preciso de direção. É para mim sair dessa empresa ou para mim continuar trabalhando aqui? É para mim continuar nesse relacionamento ou para me largar logo, para me seguir a minha vida e conseguir logo o que Deus tem para mim? É para mim continuar morando aqui nesse quintal ou eu posso sair desse quintal? É para me continuar nessa igreja? Ou eu posso seguir meu ministério? Deus, eu quero uma direção. Remansui, Kalawende Flya. Então é só para quem crê. A Flávia está dizendo que crê, vai fazer a oferta de direção. Quem vai fazer a oferta da direção, escreva oferta da direção. Só isso. E eu vou orar para você e vamos começar agora a live da revelação. Viu? Só para quem crê. Senhor, seja a direção da vida dos teus filhos, das tuas filhas. Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão procurando direção e não encontram. Senhor, que o Senhor possa dar o próximo passo. Porque nós vamos triunfar e vamos testemunhar, porque nós estamos alinhados à tua frequência, ouviremos a tua voz e a tua direção. Para a honra, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. A Jenny está dizendo, oferta da direção. Deus abençoe. Glória seja dada a Deus. Amém? Vamos começar. Indira a oferta da direção. Deus abençoe essa oferta. Márcia, isso é só para quem crê. Só para quem crê. Quem não crê não precisa. Só para quem crê. E nós vamos começar aqui o momento da live da revelação. Vamos lá? O Senhor possa responder o teu sacrifício como fogo de direção. Gente, são 1h23 aqui. No Brasil deve ser 1h23. Que horas tem no Brasil aí? Meia-noite 23, 11h23, 10h23. É isso? Daqui... São 10h23 aí no Brasil? Então, quando for
10h30, 10h20 são 11h23. Quando for 1h30 aqui, quando for 1h30 aqui, e 10h30 aí, nós vamos começar a live de revelação. É o tempo de eu ir no banheiro e voltar. É o tempo de eu ir no banheiro e voltar. Eu só vou no banheiro para voltar e já vou entrar. Eu não vou nem... Já pode entrar 10h30 que eu já vou estar aqui. São 10h23, 10h30, eu já vou estar ao vivo aqui e já esteja pronto para participar. Não espera ser chamado para querer acender a luz, pentear a cabeça, já esteja pronto. Ah, mas eu não acredito que você é chamado. Aí quando pede a oportunidade, porque eu não posso ficar esperando demorar para te chamar, viu? Meu irmão, tem gente que quer que eu espere, aí vai se arrumar, mas também não dá. Então, ó, são 10h23, 10h30 eu entro aqui de novo na live de revelação e vou chamar você ao vivo. E compartilha para geral. Essa foi a live da direção. Que palavra, né? Saul, tá cansado de ficar procurando jumenta, né? Vai logo no profeta que ele vai te dar direção. Ele tem direção para você. Toma posse, receba, que essa palavra é de Deus para tua alma. Até daqui a pouco. Já voltamos.